A mendiga negra surge do barbeiro milionário e impacta com sua superação incrível. A chuva caía, fina e pesada, como lágrimas de um céu atormentado. A praça, normalmente vibrante, agora parecia um retrato triste de abandono e desespero. Clara, uma mendiga negra, se encolhia em um canto, o olhar perdido entre as poças d'água. Sua pele, marcada pelo frio e pela dor, ainda brilhava com uma força que desafiava as circunstâncias. O mundo ao seu redor estava imerso em sombras, mas em seu coração uma pequena chama de determinação ardia. Ela se lembrou de Sofia, sua amada, cujo sorriso iluminava os dias nublados. Lembranças de risadas e abraços agora eram ecos distantes, apagados pela brutalidade daquela cidade. Sofia havia sido tirada dela de forma tão violenta, uma vida ceifada pelas mãos do barbeiro milionário Arthur. Ele, um homem cercado por luxo e poder, continuava a caminhar pelas ruas, alheio ao sofrimento que causara. Eles se reuniam sob um arco, compartilhando histórias, sonhos e risadas. Clara observava, um nó na garganta, seu coração apertando-se pela solidão que a envolvia. Mas em meio a essa onda de tristeza, um pensamento audacioso começou a brotar em sua mente. Como poderia usar sua dor, sua história, para chamar a atenção do mundo? Ela sabia que precisava fazer algo, que a vida que levava não podia ser o fim da narrativa. Ali, na chuva e na lama, conheceu uma velha amiga, Dona Mena, uma mulher que também conhecia bem as ruas e suas armadilhas. Mena sempre viu algo especial em Clara, e hoje, com seus olhos cheios de vida e experiência, sugeriu: por que não contamos nossas histórias? A dor tem poder, Clara. Podemos fazer com que as pessoas ouçam a gente. As palavras de Mena ressoaram dentro de Clara como um tambor, cada batida trazendo uma nova ideia à tona. Mas a sombra de Arthur ainda pairava sobre ela. Como lidar com o homem que destruíra seu mundo? O plano começava a se formar, mas a dor de seu passado era um peso. Clara se deu conta de que, para confrontar Arthur, não podia apenas encará-lo. Tinha que enfrentar os demônios que a mantinham presa ao sofrimento. E quando mais pensava sobre isso, uma revelação surpreendente a atingiu. Havia algo em Arthur que a conectava a ele de uma maneira que ela nunca imaginara. As histórias não eram só de tragédia, mas também de amor, confusão e, quem sabe, compreensão. Poderia Clara encarar a dor e o amor simultaneamente? Poderia transformar rancor em esperança? Determinada, Clara se levantou do chão molhado, com a chuva escorrendo por seu rosto, misturando-se a um sorriso inesperado. Era hora de escrever a própria história. Era hora de fazer com que a verdade emergisse da escuridão e conquistasse seu lugar ao sol. Seria um desafio, mas Clara sabia que precisava tentar. Ela não era apenas uma mendiga. Era uma contadora de histórias. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara se levantou, sacudindo a lama de suas roupas já desgastadas.
A chuva ainda caía, mas sua mente estava fervilhando. Ela olhou para Dona Mena, que a observava com expectativa. O que poderiam fazer com essa determinação que pulsava dentro dela? Antes que pudesse responder a essa pergunta, o mundo ao seu redor pareceu congelar. Um grito ecoou, rasgando a chuva e cortando a tensão do ar. Clara se virou, e seus olhos se arregalaram ao ver uma multidão reunida em torno de algo. O coração dela disparou. Um jovem, com um capuz encharcado de água, estava no centro da confusão, sua voz tremendo com desespero enquanto apontava para um carro luxuoso que parara bruscamente na esquina. "Ele está ali!" O jovem finalmente gritou, e o dedo dele tremia apontando para o barbeiro milionário Arthur, que saía do carro cercado por seguranças. O elegante terno de Arthur estava ensopado, mas ele mantinha uma postura imponente, quase desdenhosa frente à agitação em sua volta. E então algo chocante aconteceu. 2 mulheres apareceram correndo por trás dele. Clara não podia acreditar no que via. Uma delas, com o cabelo desgrenhado e a blusa suja, era uma das amigas de Clara, aquela que sempre sonhou em deixá-las para trás. Mas o que mais surpreendeu a todos foi a outra mulher. Era Sofia. O grito de Clara se prendeu na garganta. Não poderia ser. Mas a expressão assustada de Sofia, as lágrimas em seu rosto, a certeza em seus olhos, tudo parecia tão real. O coração de Clara se despedaçou em segundos. A mulher que ela achava morta estava ali, vivíssima, e ao lado do homem que destruiu sua vida. "Ele me sequestrou", Sofia gritou, o desespero em sua voz cortando como uma faca. "Eu tentei escapar. Ele disse que me salvaria, mas era tudo uma mentira." A multidão murmurou, o choque ressoando nas vozes admiradas. Clara ficou paralisada, os sentimentos misturados, um turbilhão de alívio e raiva. Arthur, sem demonstrar qualquer sinal de preocupação, olhou para Sofia com desdém. "Você não sabe o que está dizendo, querida. É melhor você voltar ao que era antes." O desprezo nas palavras dele incendeu a ira em Clara. Ela sentiu um nó na garganta, a vontade de gritar, de correr em socorro de Sofia, mas seus pés estavam cravados ao chão. "Quem você pensa que é?" Clara finalmente conseguiu dizer, a raiva fazendo sua voz ecoar. Arthur se virou, os olhos fixos nela, como se realmente a visse pela primeira vez. Uma mendiga não deveria se meter nos assuntos de pessoas importantes, não é? Antes que ela pudesse reagir, o jovem do capuz pulou à frente, determinado. "E o que você fez, Arthur? Você tirou a vida dela. Você a destruiu. Agora você vai pagar." O clima mudava a cada segundo, e Clara percebeu que a sala do bar onde estavam não era mais só uma praça cheia de desespero. Era o palco de uma revelação que mudaria tudo. "Quem você realmente é, Arthur?" Clara perguntou, seu olhar firme. O mundo parecia girar. A chuva parou de cair. Algo toldou o olhar de Arthur por um instante. Um brilho de medo. Era como se, naquele momento, ele estivesse prestes a revelar o segredo. Algo muito mais profundo e obscuro do que qualquer um poderia imaginar. "Você não quer saber a verdade, Clara." E suas palavras mal emocionadas deixaram o ar pesado. O que ele sabia? O que estava prestes a ser revelado? Clara sentiu um frio na espinha, e a dúvida pesava em seu coração. O que isso significaria para elas? Para a luta que começava a esboçar? As palavras de Arthur pairaram no ar, carregadas de tensão. Estavam todos aí, segurando a respiração, prontos para a verdade que poderia mudar tudo novamente. E Clara, com a vida em suspenso, sabia que aquele momento
era apenas o começo de algo muito maior. As palavras de Arthur pairaram no ar, cortando a tensão como uma faca. Clara sentiu o mundo ao seu redor girar. A multidão à sua frente estava em silêncio, todos esperando uma ação, uma resposta. Ah, Sofia então, com os olhos cheios de lágrimas, parecia prestes a desmoronar. O desespero se espalhou pela praça, como uma tempestade prestes a estourar. Você não quer saber a verdade, Clara? Arthur repetiu, sua voz agora mais baixa, quase sussurrante. Mas antes que pudesse continuar, um estrondo abalou o local. Um tiro ecoou como um trovão, fazendo todos se encolherem. O corpo de Arthur estremeceu e o olhar dele passou de desdém a puro terror. Arthur! Gritou Sofia. Enquanto o homem se despedaçava no chão, as mãos tentando conter o sangue que jorrava de seu peito. O movimento frenético da multidão virou caos. Clara ficou paralisada, o cérebro processando o que acabara de acontecer. Um momento antes, ela questionava a verdade sobre aquele homem. Agora ele estava ali, se debatendo, sua vida se esvaindo. Ele está ferido, gritou um dos jovens da multidão. Ao redor, o murmúrio crescia, mesclando vozes de pânico e confusão. Clara via pessoas se esgueirando, tentando entender a situação. Outras gritando por ajuda. O barulho se intensificava, e Clara percebeu que o medo estava tão presente quanto a dor. Mas então, entre a confusão e a fumaça do desespero, um homem se destacou. Alpo, de terno escuro, ele surgiu entre a multidão, seu olhar fixo em Arthur no chão. Levante-o, ordenou, com a voz forte e autoritária. As pessoas hesitaram, ainda em choque. Clara ficou paralisada. Um nó se formava na sua garganta, enquanto o caos se tornava um quadro surreal. Quem é você? Clara se atreveu a questionar, sentindo a raiva fervilhar dentro dela. Mas o homem não olhou para ela. Ele se aproximou de Arthur, que gemia, sua expressão de dor agora misturada a algo que Clara não conseguia entender. O desconhecido inclinou-se e Ana percebeu a incredulidade e indignação nos rostos da multidão à medida que os ecos da tragédia se espalhavam. Você não pode morrer aqui, Arthur. Nós temos muito a discutir, disse o homem, sua voz baixa como uma promessa sombria. Então Clara percebeu. A conexão que havia entre eles não era aleatória. Era mais profunda, mais íntima. O homem cercava Arthur como um espectro, e a sensação de que algo muito maior estava em jogo a assolava. Sofia, ainda em choque, gritou: Você sabe quem ele é. O que está acontecendo aqui? Um murmúrio de reconhecimento passou pela multidão. A incredulidade se transformou rapidamente em pânico. O homem alçou a mão, pedindo silêncio, enquanto algumas pessoas recuavam, temendo se envolver mais. Arthur, o homem continuou, ao mesmo tempo em que Clara notou os olhos de Arthur se fechando lentamente. Você não pode escapar da sua verdade. Na sua ambição, você se esqueceu do que realmente importa. A vida não se mede pelo poder que você acumula, mas pelas conexões que quebramos ao longo do caminho. Aquelas palavras cortaram o ar como um relâmpago. Clara sentiu sua alma tremer. O que ele queria dizer? Arthur poderia ser alguém mais? O homem, em um último esforço, começou a pressionar o peito de Arthur, tentando ressuscitá-lo, enquanto a multidão observava, dividida entre a compaixão e o desprezo. Os gritos se transformaram em choques, olhares confusos observando cada movimento daquela cena. Clara sentiu uma força puxá-la, um chamado.
Embora não soubesse se Arthur era um monstro ou uma vítima, a verdade que estava nas palavras daquele estranho não saía de sua mente. Porque aquele homem não estava com ele, mas ainda assim parecia saber tanto. Uma pergunta explodiu dentro dela, uma descoberta prestes a surgir da escuridão. O que mais ele escondia? Algo em seu olhar fez seu coração disparar, e quando a frágil sensação de alívio se instalou, ela soube que tudo estava prestes a mudar. E não havia volta. Aquelas palavras pairavam no ar, pesadas como chumbo. Clara mal conseguia processar tudo. O movimento frenético da multidão à sua volta estava agora em um estado de loucura. Arthur jazia ali, gemendo enquanto o homem desconhecido tentava reanimá-lo. O pânico estava se espalhando. Clara sentia seu coração disparar, cada batida ecoando como um tambor na sua cabeça. Ele não pode morrer, sussurrou para si mesma, mesmo sabendo que, nas profundezas de sua alma, ela não sabia se desejava ou não isso. A conexão que sentira com Sofia, a força a agir. Mas o que poderia fazer? Ela não era uma heroína, só uma mulher comum envolta em dor. Então, como um golpe, algo inesperado aconteceu. Um homem emergiu da multidão, não tão alto, mas com um olhar intenso. Ele subiu ao palco da agitação e todos o reconheceram. Era Joaquim, um conhecido da antiga gangue que dominava a cidade. O rosto dele estava marcado por cicatrizes e ódio. Ele se movia como uma sombra, próximo a Arthur. "Ele precisa de um médico!" gritou Joaquim. Mas a voz de reprovação da multidão fez ecoar uma tensão no ar. O homem que tentava ajudar estava perdendo a luta, e um frio penetrou no coração de Clara. O que Joaquim estava fazendo ali? Ele nunca se importou com as vidas de ninguém. "Você, o que você quer aqui?" Clara perguntou, o medo e a raiva fazendo sua voz tremer. A multidão se virou, inquieta, ciente de que a presença de Joaquim poderia mudar tudo de novo. Ele riu, um riso sem alegria. "Só vim ver o legado do seu amado, Clara", ele disse. Provocar um alvoroço. As palavras dele eram afiadas, como facas. Ele sempre foi uma marionete, mas as cordas se romperam. E o que você não sabe é que a vida dele não era só sobre o poder. Tinha algo mais, algo que nem você imagina. Clara sentiu um nó na garganta. Joaquim olhou para Arthur, então para a multidão. Ele escondeu segredos, continuou, e sua voz caiu, carregada de conotações sombrias. Segredos que podem mudar tudo, incluindo você, Clara. É mais presa nesse jogo do que pensa. Um murmurinho se espalhou entre as pessoas. O que ele queria dizer? Segredos? Clara olhou para Arthur, que lutava contra a morte. A mistura de angústia e curiosidade arranhava seu interior. O que ele tinha a ver com ela? Não escute isso. Sofia gritou enquanto tentava se aproximar. Ela se jogou entre Clara e Joaquim, a determinação em seu olhar. Mas Joaquim não recuou. A verdade é um peso que você não pode carregar, Sofia. Você mesmo, envolvida neste ciclo sombrio. E nem sabe. Ponto. A tensão aumentou. Clara segurou a mão de Sofia e sentiu o corpo dela tremer. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, quase implorando. O olhar de Joaquim era intenso, penetrante, como se visse a alma de cada um ali. Arthur não é quem você pensa que é. Ele tem um irmão gêmeo, um que ficou escondido nas sombras, um que sempre esteve no comando. E agora ele está à solta. Essa história toda é apenas um ato que leva ao caos. E vocês, minhas lindas, estão prestes a se ver no meio de tudo.
O ar ficou cortante. As revelações eram demais para processar. Clara olhou para Arthur, para Sofia, para o chão. Tudo o que ela acreditava ter certeza começou a desmoronar. O olhar de Joaquim era um veneno, um mistério envolto numa trágica verdade. E então, sem aviso, Arthur deu um grito. Não, não pode ser! Balbuciou, quase se levantando antes de desabar novamente. A multidão estremeceu, o medo e a confusão reinando. Ele não estava apenas lutando contra a morte. Ele estava lutando contra uma revelação que poderia destruir todos. Isso significa que a história não acaba aqui? Clara murmurou, assustada com as implicações. Séries de murmúrios reverberaram, as vozes misturando-se ao caos. Clara sentia que a tempestade se aproximava. Mas agora, mais do que nunca, ela percebeu que o jogo estava apenas começando. A escuridão dançava ao seu redor, e o futuro parecia tão alarmante quanto incerto. O que aconteceria agora? O que mais estava escondido nas sombras? Aquelas palavras pairavam no ar, pesadas como chumbo. Clara mal conseguia processar tudo. O movimento frenético da multidão à sua volta estava agora em um estado de loucura. Arthur gemia no chão, enquanto o homem desconhecido tentava reanimá-lo. O pânico estava se espalhando. Clara sentia seu coração disparar, cada batida ecoando como um tambor na sua cabeça. Ele não pode morrer, sussurrou para si mesma, mas nas profundezas de sua alma questionava se realmente desejava isso. A conexão que sentira com Sofia a forçava a agir. Mas o que poderia fazer? Ela não era uma heroína, apenas uma mulher comum, envolta em dor, tentando compreender o que estava acontecendo. Então, de repente, um homem emergiu da multidão. Não muito alto, mas com um olhar intenso. Joaquim, um conhecido da antiga gangue que dominava a cidade. Ele subiu ao palco da agitação, e todos o reconheceram. O rosto dele marcado por cicatrizes e ódio. Ele se movia como uma sombra, próximo a Arthur. Ele precisa de um médico, gritou Joaquim. Mas um silêncio desconfiado pairou no ar. O homem que tentava ajudar estava perdendo a luta, e um frio penetrou no coração de Clara. Joaquim nunca se importou com as vidas de ninguém. Você, o que você quer aqui? Clara se atreveu a perguntar, raiva flamejando dentro dela. Mas Joaquim não olhou para ela. Ele se aproximou de Arthur, que gemia ao ponto de quase desmaiar. Ele precisa de ajuda, e você não entende o que está acontecendo. Quem você pensa que é para falar assim? Sofia se intrometeu, seu corpo tremendo de desespero. Você não tem moral para isso. O homem ignorou Sofia e virou-se para Clara. Sua expressão era séria e preocupada. Clara, escute. Você não sabe quem realmente é. Arthur não é o que você pensa. E a conexão que você tem com ele é muito mais profunda do que aparências. A multidão estava em silêncio, esperando um clique, um estalo. Clara sentiu uma mistura de emoções. O que Joaquim queria dizer? Então algo aconteceu. O olhar de Arthur se fixou em Clara. Um brilho de reconhecimento. Ele disse, mal conseguindo falar. Clara. Não. A verdade. Joaquim puxou algo do bolso. Um pequeno e antiquado dispositivo. Um gravador. Isso é o que ele escondeu, disse com um sorriso perturbador. Um segredo que muda tudo para todos nós. Não! O que é isso? Clara gritou, seu coração disparando. O que ele estava fazendo? Joaquim apertou um botão, e uma voz fraca começou a ecoar, vinda do gravador. Clara, eu sou seu pai. O mundo de Clara desabou. Os olhos dela se abriram em horror, o coração batendo forte na boca. Todos ao redor estavam em choque,
Murmúrios percorriam a multidão. O quê? Como assim? Ela não conseguia acreditar. As palavras a atingiram como um soco no estômago. A revelação era absurda. Arthur, o homem que destruiu sua vida, era conectado a ela de uma forma que nunca poderia imaginar. O ódio que sentia por ele agora se misturava a um medo profundo e a uma confusão aterradora. Ele mentiu. Sempre mentiu. Clara murmurou, buscando respostas nos olhos de Sofia. Mas as perguntas só se acumulavam. Por que Arthur tinha se escondido? Qual era o motivo desse jogo cruel? O legado dele não era apenas o poder, Joaquim continuou, colocando ainda mais lenha na fogueira de confusão. Era sobre você também, Clara. E agora você está no meio disso. Arthur estava se contorcendo, seu olhar desesperado. Clara, por favor, é mais complicado do que parece. Mas a luta dele era visível, e a fragilidade da voz não ajudava. Uma herança que não quer, que não pertence a você, Joaquim declarou, provocando reações de horror ao redor. As revelações se entrelaçavam, uma nova verdade emergindo das sombras. A ideia de ser filha de um homem, como Arthur, a afligia. E enquanto se desenrolava o drama, uma nova pergunta surgia. O que mais havia escondido? O que mais ela não sabia? O clima mudava e Clara percebeu que a situação estava pegando fogo. O futuro a aguardava e tudo estava prestes a mudar. A verdade era mais complicada do que ela imaginava, e ela estava prestes a se ver em um caminho que poderia destruir o que ainda restava do pouco que conhecia. Quais segredos ainda estavam escondidos nas trevas? E quem realmente era ela no final das contas? Clara estava paralisada, sua mente girando enquanto as palavras de Joaquim ressoavam. Arthur não era apenas o homem que havia destruído sua vida, mas havia uma conexão muito mais profunda entre eles. As revelações sobre sua paternidade a deixavam atordoada, enquanto o caos ao redor parecia se intensificar. Logo, uma nova onda de murmúrios tomou conta da multidão. Ele é o pai dela? Isso é verdade? Os rostos estavam repletos de incredulidade e pânico. Sofia, ao seu lado, estava em choque, sua expressão refletindo a agitação interna que Clara sentia. Clara, o que você vai fazer? Perguntou, a voz tremendo. Antes que Clara pudesse responder, um novo fator se inseriu na confusão. Um carro preto, reluzente, parou abruptamente no meio da praça, freando com um rangido. As pessoas olharam, estupefatas, enquanto a porta se abria. Saindo de dentro dele, uma mulher com um vestido branco imaculado e cabelos longos como uma onda de fogo surgiu. Seus olhos azuis reluziam com uma intensidade inigualável. Era Lara, uma figura mística da cidade, conhecida por seu jeito excêntrico e por se misturar a várias esferas do poder local. Clara mal teve tempo de processar o que estava acontecendo, mas, quando viu a mulher, algo dentro dela se inflamou de desconfiança. Lara se aproximou de Arthur, ainda tremendo no chão, e numa atitude surpreendente, ajoelhou-se ao lado dele, tomando a mão dele com delicadeza. Você não deve fazer isso, ela sussurrou, suas palavras ecoando em um tom baixo e claro. O olhar dela era profundo, como se estivesse ligando-se a Arthur de um jeito que ninguém ali poderia entender. Quem é você? Clara não conseguiu se conter e saiu do seu estado de atordoamento. O que aquela mulher estava fazendo ali? Você não pode salvá-lo. Com a voz calma e autoritária, Lara respondeu. Não é sobre isso, Clara. É sobre o que está além disso. A multidão ficou em silêncio.
cada um prestando atenção ao que ela ia dizer. Arthur tem pele de cobra, mas o veneno que ele carrega também atinge. Ele é parte de algo maior, algo que você e Sofia não têm ideia. Maior? Como assim? O nó na garganta de Clara se apertou, enquanto aquela ideia a consumia. Era como se uma cortina estivesse sendo puxada, revelando uma verdade que ela nunca imaginou. A mulher olhou para Clara, e por um momento, Clara achou que podia ver uma pitada de tristeza nos olhos dela. Arcanos e segredos, Clara. Toda essa história gira em torno de poderes que não são deste mundo. Lara continuou, com uma seriedade que cortava o ar. Uma onda de murmúrios varreu a multidão novamente. Arthur não é o único gêmeo. Existe outro. Mas ele precisa ser encontrado. O equilíbrio do que somos depende disso. A declaração foi como um tapa na cara. Clara deu um passo para trás. O que aquelas palavras significavam para ela? Ela sempre pensou que a sua história era única, uma tragédia isolada, mas agora parecia que tudo fazia parte de um jogo muito maior. Sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Outro gêmeo? E quem é ele? Perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. Lara hesitou. E naquele instante, algo sombrio atravessou suas feições. Você não deve se envolver. Essa é uma luta que transcende o que você imagina. Também não é só sobre Arthur, mas sobre você, Clara. Logo, um grito ecoou. Arthur estava lutando. Clara olhou para ele, debilitado, mas seus olhos brilhavam com um fogo estranho. Clara, pare! Não! Ele estava chorando. A verdade não é isso que você pensa. O som dos sirenes cortou a praça, e a tensão subiu alguns graus. Clara olhou em volta. Todos estavam presos a esse horror que se desenrolava. Então algo ainda mais surpreendente ocorreu. Um homem surgiu do lado oposto da multidão. Sua aparência era familiar, e por um momento, Clara quase não reconheceu. Era Miguel, seu antigo amor, aquele que havia desaparecido da sua vida como um fantasma. Com a voz firme e clara, ele gritou: Clara, a resposta está em mim. Você precisa saber quem eu realmente sou. Isso tudo está interligado, e só nós podemos colocar um fim nessa história. O coração de Clara disparou. A confusão e o medo se tornaram opressivos. Miguel? O que ele tinha a ver com tudo isso? A multidão rosnava de impaciência. Os olhares se voltaram para ela, como se esperassem que, de alguma forma, ela fosse a chave que abriria essa porta macabra. A vida de Clara estava prestes a mudar para sempre, enquanto os segredos começavam a se entrelaçar de uma forma que ninguém poderia prever. Ponto. Ela sabia que nada seria como antes, pois, com cada revelação, a saída do labirinto se tornava cada vez menos visível. E enquanto o medo e a confusão dançavam ao redor dela, Clara percebeu que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Clara estava paralisada, sua mente girando enquanto as palavras de Joaquim ressoavam. Arthur não era apenas o homem que havia destruído sua vida, mas havia uma conexão muito mais profunda entre eles. As revelações sobre sua paternidade a deixavam atordoada, enquanto o caos ao redor parecia se intensificar. Logo, uma nova onda de murmúrios tomou conta da multidão. Ele é o pai dela? Isso é verdade? Os rostos estavam repletos de incredulidade e pânico. Sofia, ao seu lado, estava em choque, sua expressão refletindo a agitação interna que Clara sentia. Clara, o que você vai fazer? Perguntou, a voz tremendo. Antes que Clara pudesse responder, um novo fator se inseriu na confusão. Um carro preto, reluzente,
parou abruptamente no meio da praça, freando com um rangido. As pessoas olharam estupefatas enquanto a porta se abria. Saindo de dentro dele, uma mulher com um vestido branco imaculado e cabelos longos como uma onda de fogo surgiu. Seus olhos azuis reluziam com uma intensidade inigualável. Era Lara, uma figura mística da cidade, conhecida por seu jeito excêntrico e por se misturar a várias esferas do poder local. Clara mal teve tempo de processar o que estava acontecendo, mas quando viu a mulher, algo dentro dela se inflamou de desconfiança. Lara se aproximou de Arthur, ainda tremendo no chão, e numa atitude surpreendente, ajoelhou-se ao lado dele, tomando a mão dele com delicadeza. "Você não deve fazer isso", ela sussurrou, suas palavras ecoando em um tom baixo e claro. O olhar dela era profundo, como se estivesse ligando-se a Arthur de um jeito que ninguém ali poderia entender. "Você não pode salvá-lo." Com a voz calma e autoritária, Lara respondeu: "Não é sobre isso, Clara. É sobre o que está além disso." A multidão ficou em silêncio, cada um prestando atenção ao que ela ia dizer. "Arthur tem pele de cobra, mas o veneno que ele carrega também me atinge. Ele é parte de algo maior. Algo que você e Sofia não têm ideia." "Maior? Como assim?" O nó na garganta de Clara se apertou, enquanto aquela ideia a consumia. Era como se uma cortina estivesse sendo puxada, revelando uma verdade que ela nunca imaginou. A mulher olhou para Clara, e por um momento, Clara achou que podia ver uma pitada de tristeza nos olhos dela. Arcanos e segredos, Clara. Toda essa história gira em torno de poderes que não são deste mundo. Lara continuou, com uma seriedade que cortava o ar. Uma onda de murmúrios varreu a multidão novamente. "Arthur não é o único gêmeo. Existe outro. Mas ele precisa ser encontrado. O equilíbrio do que somos depende disso." A declaração foi como um tapa na cara. Clara deu um passo para trás, o choque a atingindo como um raio. O que aquelas palavras significavam para ela? Ela sempre pensou que a sua história era única, uma tragédia isolada. Mas agora parecia que tudo fazia parte de um jogo muito maior. Sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. "Outro gêmeo? E quem é ele?" perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. Lara hesitou, e naquele instante, algo sombrio atravessou suas feições. "Você não deve se envolver. Essa é uma luta que transcende o que você imagina. Também não é só sobre Arthur, mas sobre você, Clara." Logo um grito ecoou. Arthur estava lutando. Clara olhou para ele, debilitado, mas seus olhos brilhavam com um fogo estranho. "Clara, pare." "Não." Ele estava chorando. "A verdade não é isso que você pensa." Então, de repente, o mundo girou. O céu escureceu, como se a tempestade finalmente tivesse chegado. Um relâmpago cortou o ar e um barulho ensurdecedor tomou conta da praça. Todos se encolheram e o chão tremeu sob seus pés. Uma fissura se abriu no asfalto, como se a própria cidade estivesse rasgando a realidade. Lara gritou: "Não, não agora!" Mas já era tarde. Do buraco, uma figura emergiu, envolta em sombras, com um brilho sobrenatural nos olhos. Era um homem, quase etéreo, e com um sorriso enigmático que fazia o coração de Clara congelar. "Eu vim por você, Clara. O legado está prestes a ser revelado", ele disse em um tom suave, mas autoritário. "Quem é você? O que você quer?" Clara respondeu, sua voz se quebrando. O homem sorriu, mas não parecia gentil.
Eu sou Aidan, e sua verdadeira herança não é apenas Arthur. É a força que você carrega. Você não faz ideia do poder que tem. As palavras dele a atravessaram como uma flecha. De onde ele veio? O que ele sabia? Arthur olhou para ela, os olhos cheios de terror. Não escute ele, Clara. Ele é uma mentira. A multidão voltou a murmurar, atormentada pela revelação e pela estranha presença de Aidan. Clara estava dividida. O que ela acreditava começou a desmoronar. O que ela realmente era? Você precisa escolher, Clara. Aidan continuou, e sua voz carregava um peso imenso. Se você não fizer isso, todos nós vamos sofrer as consequências. E nesse instante, tudo parecia estar em perigo. Os olhares estavam sobre ela. O futuro estava em suas mãos. E Clara percebeu que a verdade era mais complexa do que sonhara. E enquanto os ventos sopram e as sombras se aproximam, o que mais ela ainda teria que enfrentar? Clara estava paralisada, sua mente girando, enquanto as palavras de Aidan ressoavam. A escolha é sua, Clara, ele disse, o tom de comando no ar, enquanto o pânico crescia ao seu redor. Se você não fizer isso, todos nós vamos sofrer as consequências. A multidão eram olhos fixos nela, esperançosa e apavorada. Mas Clara sentia como se o chão sob seus pés estivesse prestes a desmoronar. Ela olhou rapidamente para Arthur, enfraquecido, com a pele pálida, cada respiração sendo uma luta. Pai, ela murmurou, e um nó se formou na garganta, um turbilhão de emoções a sufocando. Era um amor que nunca soubera que sentia por aquele homem. Clara, Arthur gaguejou, seus olhos cheios de dor e desespero. Não, não acredite nele. Uma onda de impotência tomou conta dela. Os sentimentos estavam colidindo, um se sobrepondo ao outro. E enquanto isso, Aidan apenas observava. Seu sorriso enigmático permanecia intacto. Lara se colocou entre eles, uma barreira. A verdade não deve ser revelada assim. Não agora. Sua voz era firme, mas percebeu-se um tremor escondido nela. Clara compreendeu que havia muito mais em jogo do que poderia imaginar. Antes que alguém pudesse reagir, um som ensurdecedor cortou o ar. O chão tremeu. Os rostos da multidão se contorceram de medo, enquanto um estrondo ecoou, e uma explosão de fumaça tomou conta da praça. Clara se lançou a Sofia, e Lara rapidamente puxou Arthur para longe, a cena transformando-se em um caos absoluto. As vozes ficaram confusas, e Clara, com o coração acelerado, percebeu um brilho avermelhado entre a poeira. Era uma figura que avançava, uma silhueta envolta nas sombras densas. Seus olhos brilhavam como lanternas na escuridão. E quando a fumaça começou a se dissipar, Clara viu o rosto familiar. Era Miguel. Miguel! O grito dela se perdeu no tumulto, mas ele já estava ali, surgindo como um fantasma do passado. Ele tinha uma expressão determinada, mas algo em seu olhar a fez hesitar. Clara, a verdade é muito mais sombria do que você pode imaginar. Aidan não é quem parece, ele disse, sua voz grave cortando através do pânico. Miguel, o que você está fazendo aqui? Ela não entendia o que estava acontecendo. Você não deveria estar aqui. Um murmúrio percorreu a multidão, cada um sussurrando sobre o retorno dele, e a ansiedade crescia. Eu nunca fui embora. Miguel continuou, semblante sério. Eu sempre estive mais perto do que você pensa. E agora, Clara? Você precisa saber quem você realmente é. Ele se adiantou, estendendo a mão, mas Clara hesitou. De repente, Aidan interrompeu, com um tom sombriamente tranquilo. Você não é o único com segredos.
Miguel. Em um movimento brusco, ele puxou um objeto de dentro da jaqueta. Um pequeno espelho antigo com ornamentos elaborados. Esse é o verdadeiro símbolo da linhagem. O impacto foi instantâneo. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. O que você está dizendo? As palavras dela vacilaram na boca, o medo a dominando. A tensão era palpável, como se toda a praça estivesse presa à respiração. Esse espelho não é só um objeto antigo. Ele contém a essência da nossa família, todos os segredos, toda a história. Miguel olhou para Aben, que parecia satisfeito com a tensão no ar. E agora, Clara, tudo se conecta. Você pode escolher saber ou continuar na escuridão. Mas saiba que uma escolha errada pode mudar tudo. A revelação pegou Clara de surpresa. E então, como se o universo tivesse decidido que era hora de jogar mais um dado, uma nova explosão aconteceu. Desta vez, bem próxima. A terra tremeu fortemente e a multidão gritou em desespero, correndo para se afastar. Clara viu o chão se abrir ao lado de Arthur e no instante em que isso aconteceu, um espírito emerge. Uma figura etérea e poderosa, como um espectro ancestral. Parem! A presença falou com uma voz que reverberou na alma de todos. O passado não deixa de existir, e a verdade estará sempre aqui. O espírito pairou entre eles, um semblante de dor e sabedoria. Clara ficou sem palavras, um tsunami de emoções. Quem você é? Ela sentiu que o mundo devia fazer sentido, mas estava tão confusa. Enquanto as revelações surgiam, a verdade estava emaranhada nas sombras de sua existência. E no meio deste espetáculo sobrenatural, uma pergunta ficou pairando no ar. O que mais ela realmente não sabia sobre si mesma, sobre o passado? Que todos estavam divididos entre luz e trevas, entre amor e ódio. A praça estava em pânico, e tudo acelerava por um caminho sem retorno. A escolha estava ali, pulsando à sua frente, e Clara sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria para sempre a vida de todos. O que você fará agora, Clara? A pressão era imensa, e sem saber, ela sentiu que seu destino estava prestes a ser decidido. O espírito pairou ali, entre a confusão e os gritos da multidão. Clara sentiu o coração acelerar, como se um tambor estivesse batendo em seu peito. A voz do espírito ecoou, profunda e reverberante. A verdade não deixa de existir. Mas antes que pudesse continuar, o chão tremeu ainda mais. Todos se encolheram. Um novo barulho ensurdecedor que fazia o ar. De repente, uma explosão de luz iluminou a praça, seguida de uma onda de calor que fez Clara quase desmaiar. As pessoas gritavam, assustadas, e nos rostos delas ela viu terror e confusão. Ela olhou em volta, tentando encontrar Sofia, Arthur e Miguel, mas tudo parecia um borrão. O espírito sussurrou algo, e Clara mal conseguiu ouvir sobre o que estava por vir. Então, algo atravessou a luz ofuscante. Um homem surgiu no centro da explosão, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Era um ser de verdade, algo como um deus em meio à calamidade. Eu sou Darius, ele declarou, a voz inaudível em meio ao tumulto da multidão. E a missão de vocês está longe de terminar. Clara congelou. Quem era ele? Como ele se encaixava nessa história? Darius olhou diretamente para ela, seus olhos carregados de conhecimento. Clara, você deve saber que seu destino não é apenas o que Arthur fez com você, mas o que você escolher ser agora. Um grito cortou o ar, e Clara se virou. Arthur gritava. Ele se contorcia.
algo em seu corpo emanando uma energia estranha, quase palpável. Não! Não deixem ele! Essa não era apenas uma súplica, era uma convocação, uma batalha entre vida e morte. Darius avançou. Mas o impacto daquele encontro fez os dois caírem no chão, e uma nuvem de energia vermelha os envolveu. O caos começou a se expandir, e Clara lembrou do espelho que Aidan mostrara. Apenas um gesto. Mesmo sob pressão, buscou na memória as palavras que ouvira. A verdade é uma arma. Você decide como usá-la. E em um impulso, Clara avançou, sem saber exatamente o que fazer. Seu corpo tremia, mas a determinação a movia. Arthur, olhe para mim! Ela gritou, sua voz atravessando a multidão. A energia parecia se intensificar, mas a expressão de Arthur era uma mistura de dor e raiva. Você não pode me salvar. Você não sabe o que sou. As palavras dele eram como facas. Eu sei mais do que você imagina. Essa não é apenas a sua luta. Clara respondeu, com um nó na garganta. O que estava acontecendo? Cada palavra parecia afetar a luta ao redor deles. Darius estava lutando contra uma força invisível, enquanto Arthur gemia no chão, cercado por uma escuridão pulsante. Então Darius sorriu, e a cena mudou abruptamente. Uma onda de luz emanou dele, iluminando tudo como um milagre. Mas enquanto Clara assistia, uma imagem começou a se formar neste brilho. Era um retrato, uma visão do passado. E no meio daquele raio iluminado, Clara viu o rosto da mãe dela. Ela estava viva, assim como sua avó, e o irmão que nunca soubera que existia. Não! O grito de Clara ecoou, e a imagem deu lugar a algo muito mais sombrio. Ela se lembrou de algo que tinha guardado na memória. Uma conversa entre alunos, um segredo sussurrado nos corredores. Ele não era um homem comum. Ele fez parte da organização. E a ficha começou a cair. A identidade de Arthur não era apenas a dele, mas um legado sombrio. Você é parte de uma linhagem que vai muito além de nós. As palavras de Clara preencheram o ar. O espírito se agitou e a luz palpitante se intensificou, enquanto todos a seu redor assistiam em choque. O reconhecedor de Darius se intensificou. Você finalmente entendeu, Clara. Agora você terá que decidir. E num momento de terror e clamor, uma nova explosão ecoou, maior e mais potente que antes. Clara olhou em volta, as sombras se agitando, os rostos se tornando borrões de pânico e choque. Um último grito, e tudo ficou escuro, como se o universo tivesse virado de cabeça para baixo. Quando a luz finalmente começou a voltar, Clara não estava mais na praça. Algo havia mudado radicalmente. Ela estava sozinha, em um lugar desconhecido. Nela, a escolha permeava como um vício. O que aconteceria com Arthur, com Miguel, com todos? E por que tinha que ser ela a escolher? A incerteza pesava no ar, e enquanto seu coração batia como um tambor, na mente dela, uma pergunta persistia. Quem realmente era ela? E qual o peso do legado que carregava? A luz começou a brilhar, e Clara sentiu a tensão no ar se intensificar. O espírito pairava diante dela, seus olhos profundos a fitando como se soubesse de todos os seus medos e segredos. A escolha é sua, Clara, ele repetiu, e ela não conseguiria esquecer essa frase. Os ecos da batalha à sua volta faziam seu coração disparar. As vozes da multidão se confundiam com o som de sua própria respiração, e o pânico estava tomando conta. Aidan ainda estava ali, imóvel e observando, enquanto Arthur gemia, ferido. E o que Darius havia revelado apenas deixava as coisas mais complexas. Eu não sou uma heroína, ela murmurou, quase sem fôlego.
Mas mesmo assim, algo dentro dela começou a se erguer. O legado que carrega, as verdades ocultas que envolviam sua família. Isso era maior do que ela poderia ter imaginado. Clara queria, precisava entender. Clara, por favor, você não sabe. A voz de Arthur era um misto de desespero e urgência. Você não pode ficar presa nesse ciclo. Mas eu não posso deixar você assim. Os olhos dela brilhavam. Onde estava a saída? O espírito agora se adiantou. A conexão entre vocês é mais forte do que a dor. E a resposta não está só em salvar Arthur, mas em aceitar quem você é. Aqueles últimos palavras, as mais impactantes, abriram uma fissura em Clara. O que se escondia dentro dela não era só medo ou dor, mas também uma luz. Algo fez seu coração vibrar e decidiu: está tudo bem, Arthur. Eu entendo, mas vou fazer isso do meu jeito. Enquanto essas palavras saíam de sua boca, um brilho começou a emanar dentro dela, uma força que se acumulava em seus braços. Num movimento deliberado, Clara estendeu as mãos em direção ao espírito. Uma onda de luz irrompeu, iluminando toda a praça. Todos ficaram paralisados. A tensão passou a formigar no ar. Clara sentiu a dor e a confusão saírem de seu corpo, dando lugar à compaixão. Ela olhou para Arthur e, pela primeira vez, viu um pai em suas veias. Eu não sou só filha de você, afirmou, sem perder o olhar. Eu sou mais, e essa história não acaba assim. E a energia que estava fluindo dela se intensificou, criando um brilho quase mágico, que envolveu a todos. O espírito sorriu, um sorriso cheio de aprovação. Em um último esforço, Arthur e Darius se uniram, apoiando-se nas energias que Clara emanava. A conexão entre todos ali era palpável como uma teia, um laço que os unia em um ciclo sem fim. E então, na fração de segundo seguinte, tudo se dissolveu. O caos se transformou em um mar de luz, como um novo amanhecer surgindo. Quando a luz finalmente se dissipou, cada um estava a poucos passos de distância, como se tivessem sido retirados de um pesadelo. Clara piscou. A praça estava deserta. O que havia acontecido? A sensação de alívio e um leve riso escapou de seus lábios ao ver Arthur com um semblante mais sereno. Nós conseguimos, ele disse, um misto de incredulidade e gratidão na voz. Miguel estava ao seu lado, olhando admirado e um pouco abalado. Eu sabia que você iria encontrar o caminho, disse, a emoção transparecendo enquanto fazia carinho no braço dela. Estamos juntos nessa agora. Sim, afirmou Clara, finalmente sorvendo um fôlego de esperança enquanto olhava para o horizonte. Haviam muitos desafios pela frente, mas agora ela estava pronta. Com seus novos amigos ao lado, seus sonhos não pareciam tão distantes. E o futuro? Bem, estava mais brilhante e incerto do que nunca. Mas ela não se arrependeria de lutar por ele. Antes de se afastarem, um eco familiar retornou, como um sussurro. Você precisa se inscrever agora. A voz no fundo de sua mente ecoava. Não perca as próximas aventuras. E enquanto Clara se virava, um sentimento de expectativa tomou conta dela. Você tem que esmagar o botão de like agora. Isso é o que mantém essa história viva. Se você acredita na força das palavras e na magia que elas trazem, inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Venha ser parte dessa jornada, onde a verdade e a amizade se entrelaçam em um mundo que ainda guarda muitos segredos.